Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. O tema de nossa mensagem para esta noite é o trigo e o joio. E eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13. Nós faremos a leitura num primeiro momento do verso 24 até o 30. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta por alguns instantes ainda, porque daqui a pouco nós voltaremos a este capítulo para ler mais alguns versículos além desses. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, do verso 24 ao verso 30, nesse primeiro momento. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele lhes respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranquemos? Mas ele disse: não, para que ao tirar o joio não arranqueis com ele também o trigo. Deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o no meu celeiro. Meus irmãos, ao ler e reler esta passagem várias vezes nesta semana, me chamou a atenção o tom da voz de Jesus ao pronunciar esta parábola. Jesus contou esta parábola a fim de fazer uma advertência. E uma advertência simples, séria e severa. A principal mensagem desta parábola é sobre o crente verdadeiro e o falso crente. O crente genuíno e o crente fake. O cristão salvo e o cristão perdido. É sobre isso que essa parábola trata de uma forma muito simples, mas também de um modo muito sério e, por que não dizer, severo. O propósito desta mensagem nesta noite não é lançar sementes de dúvidas e nem de terror em sua mente ou em seu coração, absolutamente que não. A minha oração é para que Deus plante a palavra dele nesta noite no solo do nosso coração, a fim de brotar dentro de nós um autoexame capaz de nos trazer uma forte convicção espiritual dada pelo Espírito Santo de que somos verdadeiramente trigo, aguardando ansiosamente pelo dia da grande colheita. Meus irmãos, esta parábola contada por Jesus, ela nos faz 3 sérias advertências.
E eu gostaria de refletir com os irmãos nesta noite sobre cada uma delas. E a primeira advertência que podemos aprender aqui nesta parábola, Jesus advertiu que é possível crescer junto com o trigo, viver no meio do trigo, parecer com o trigo, mas nunca ter sido trigo. Essa é talvez a parte mais simples desta parábola. Mas eu posso também dizer para você que é a parte mais séria nesta parábola. Jesus utilizou uma plantação de trigo, algo comum em sua época, para ilustrar esta verdade. Jesus apresentou-lhes outra parábola, diz o verso 24, dizendo: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente em seu campo. Jesus conta uma história simples, um homem agricultor, lavrador, que semeou boa semente em seu campo. Que tipo de semente ele semeou? O agricultor semeou sementes de trigo. O que é o trigo? O trigo é um cereal cultivado no mundo todo desde os tempos mais antigos da história. Hoje, o trigo é mundialmente o cereal de maior cultivo, seguido do milho e do arroz em terceiro lugar. O grão do trigo é um alimento básico do homem, usado para fazer a farinha, e com a farinha se faz o pão nosso de cada dia. O pão é um tipo de alimento universal. Praticamente todas as culturas, todos os países e em todos os tempos, qualquer pessoa sabe o que é um pão. O pão é o mais antigo dos alimentos preparados com o cereal. E Jesus contou na parábola, no verso 25, enquanto os homens dormiam, depois que o agricultor semeou o trigo, a semente do trigo, Jesus disse que veio alguém que ele diz que é o inimigo daquele agricultor e semeou joio no meio do trigo. O inimigo semeou joio. Alguém inimigo daquele agricultor, daquele lavrador, semeou uma semente que não era do trigo, uma semente do joio. O que é o joio? O joio é uma planta que também cresce assim como o trigo e alcança aí coisa de 1 metro aproximadamente. O joio também tem grãos. O joio é parecidíssimo com o trigo. É muito semelhante. Eu trouxe ali uma imagem que talvez nos dê um pouco de ilustração sobre isso. O trigo e o joio, duas plantas muito parecidas. Mas há uma grande diferença entre o trigo e o joio. Você lembra que eu disse que o trigo, do grão do trigo, da semente, se faz a farinha e se faz o pão, um alimento universal? O trigo é alimento saudável. Já o joio é exatamente o contrário. O joio, segundo alguns estudiosos da área das plantas, o joio tem uma toxina em seu grão, que é um tipo de veneno. E segundo alguns estudiosos, só de inalar o pó de um grão pode ser o suficiente para levar alguém ao óbito. Contudo, eu volto a dizer que a semelhança entre essas duas plantas é quase indistinguível. Aliás, enquanto pequenos, não dá para diferenciar um pé de joio e um pé de trigo. A semelhança entre essas duas plantas é tão grande que o joio tem sido chamado pelos estudiosos botânicos de falso trigo. Um agricultor semeou sementes de trigo
E depois, em um dado momento, o inimigo lançou sementes de joio. E agora tem trigo e joio crescendo no mesmo terreno, no mesmo solo, no mesmo ambiente. O que Jesus estava querendo ensinar com isso? O trigo e o joio aqui representam dois tipos de pessoas. Trigo e joio nesta parábola tem a ver com gente, seres humanos, pessoas. Quem são essas pessoas aqui comparadas a trigo e joio? O trigo são os filhos de Deus. O trigo são os crentes verdadeiros. O trigo são os cristãos genuínos. Quem são os joios? Os joios são os filhos do maligno. Os joios são os falsos crentes. São os crentes fake. Meus irmãos, é chocante que Jesus não está se referindo aqui nesta parábola sobre a diferença entre crentes e incrédulos. Jesus não está falando aqui sobre a vida do justo e a vida do ímpio, como está lá no Salmo 1, em que o justo é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, ao passo que o ímpio é comparado a uma palha, algo sem vida. Não, Jesus ele está aqui se referindo a dois tipos de pessoas, mas que estão num mesmo grupo, e é o grupo de seus seguidores. Uns são trigo, outros são joio. Trigo e joio. Crentes verdadeiros e crentes falsos. Abra comigo agora a sua Bíblia, se ela estiver ainda aberta, vá ao verso 36, aonde eu quero continuar na leitura, onde Jesus explica esta parábola. Das mais de 30 parábolas que o Senhor Jesus contou, apenas 2 ele explicou o significado claramente, esta e também a parábola do semeador. Então veja que estamos diante de uma parábola muito singular, muito especial. O verso 36 de Mateus 13, Jesus ele diz agora qual é o sentido desta parábola. Então, deixando as multidões, Jesus entrou em casa e aproximaram-se dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido, queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço, e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Perceba que Jesus ele conta a parábola numa grande multidão. Mas é agora no ambiente de uma casa, junto com os 12, aonde ele sabia que dentro daquele grupo havia ali pessoas que não eram trigo. É nesse pequeno grupo, um grupo muito próximo de Jesus, os primeiros discípulos, que Jesus traz o significado, a explicação da parábola. Jesus está dizendo que nem todos os que estão neste campo, nem todos os que estão na igreja, nem todos os que se dizem crentes são verdadeiramente crentes e legitimamente salvos. Aliás,
John Riley disse certa vez que nunca houve uma igreja local cujos membros fossem todos trigo. Isso é chocante, meus irmãos, porque a ideia que temos às vezes é que todo mundo na igreja é crente e é salvo. Mas é um fato que nem todos são crentes. Por isso essa passagem é uma séria advertência. Um pastor da Alemanha, se eu disser um pastor alemão, você vai imaginar que é um cachorro, mas um pastor na Alemanha, Helmut Tillich, ele disse que muitas vezes os joios são os portadores de certificados de batismo. E o pastor Isaltino Gomes dizia que às vezes o joio pode estar à frente de um ministério na igreja, ou cantando e tocando nos cultos, ou ainda até no púlpito da igreja pregando o evangelho. Ele disse, é possível. Meus irmãos, o fato de sermos membro de uma igreja, termos sido um dia batizados, termos o nome arrolado no rol de membros da igreja, sermos chamados de evangélicos, virmos à igreja, exercermos algum ministério, estarmos até muito ocupados com as coisas de Deus, não significa por isso que somos trigo. É triste que haja tanta gente enganada na igreja e nem tem percebido isso. Gente enganada acerca de sua fé, gente enganada com relação à sua salvação, gente que acha que está indo para o céu, mas que em breve, lamentavelmente, sentirá na pele as chamas do fogo do inferno. Você que está aqui nesta noite, ouça com bastante atenção o que Deus está nos dizendo, seja você uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um idoso. Ninguém é salvo só por frequentar uma igreja e nem só por ser membro de uma igreja. Frequentar é bom e necessário, mas ser crente é bem mais que isso. Ser crente é possuir um coração fértil para receber a poderosa semente da palavra de Deus, que é capaz de brotar, crescer e gerar frutos que agradam a Deus. Isso é ser trigo, isso é ser crente. Ser joio não é muito difícil. Ser joio é ter uma aparência de crente. Ser joio é ter até mesmo um linguajar apenas de crente. Ser joio é vestir uma roupa de crente. Portar uma Bíblia. Dizer, sou um evangélico, sou membro lá da igreja tal. Que advertência que Jesus nos faz nesta parábola. Eu me estremeço com esta palavra. Quão perigoso é, meus irmãos, alguém viver uma vida toda enganado e enganando-se. Veja bem, Jesus disse que o joio se parece muito com o trigo. O joio se parece com o crente. Ele se diz crente. Ele vive entre os crentes, mas nunca foi crente. A primeira advertência de Jesus é esta: é possível viver junto com os crentes, parecer crente, ter jeito de crente, mas nunca ter sido um verdadeiro crente. Agora, há esperança para quem é joio? Agostinho dizia que sim, há esperança. Dizia ele, os que são joio hoje, amanhã poderão ser trigo. Sim, há esperança. A segunda advertência que Jesus nos faz nesta passagem, com esta parábola, é que há uma batalha espiritual acontecendo sem trégua no campo da semeadura, no solo do coração humano. Na parábola do semeador, que está no início do capítulo 13 de Mateus, Jesus já havia dito algo a respeito disso.
Jesus disse que quando a semente, que é a palavra de Deus, ela é lançada aos ouvidos, ao coração humano, Jesus disse que há uma possibilidade de algumas aves, que ele diz que representam o maligno, raptarem essa palavra, impedindo que ela penetre na terra e brote. O inimigo é sempre audacioso. E aqui Jesus argumenta isso de novo. O verso 25, mas enquanto os homens dormiam, seu inimigo veio, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. No verso 39, Jesus explicou claramente que esse inimigo que semeia joio é o diabo. Meus irmãos, existe uma batalha acontecendo continuamente, sem trégua, no campo da semeadura, no solo do coração humano. É a batalha das sementes. Você recebe a semente da palavra de Deus sempre que você lê, ouve ou escuta numa pregação a palavra de Deus sendo exposta aos seus ouvidos. Mas o inimigo também tenta semear frequentemente suas ideias, seus valores corrompidos, suas sementes em nosso coração. Nesse exato momento, enquanto nós estamos recebendo a semente da palavra de Deus, não pense você que o inimigo tirou umas férias e pensou, o pessoal está na igreja, agora não adianta mais atacá-los, não adianta mais tentar lançar sementes contra o coração deles. De alguma maneira, ele tenta nos trazer resistência quanto à palavra de Deus. No mesmo solo que é o coração humano, que está recebendo a semente da palavra de Deus, Satanás também semeia suas sementes, semente de imoralidades, semente dos prazeres ilícitos, semente das mentiras, semente das filosofias, das ideologias, dos valores corrompidos, semente da ira, semente da rebeldia, semente da insubmissão, semente da subversão, semente da discórdia, do egoísmo, da inveja, do ciúme. Essa é a batalha dos dois semeadores. A palavra de Deus, a boa semente, as ideias de Satanás são as suas sementes. E o que define se somos trigo ou joio? Uma simples e importante pergunta é suficiente para nos responder. Que tipo de semente tem influenciado a nossa vida? As sementes da palavra de Deus ou as sementes da cultura do mundo corrompido à nossa volta? Você que é jovem, você que é adolescente, permita-me te perguntar quem são os seus ídolos hoje? Quem são os seus exemplos hoje? Quem é o seu modelo hoje de referência para você imitar, para você copiar, para você andar na moda? Será que é Maiara e Maraísa, que canta trai sim e trairia de novo? Será que é gente desse nível? Será que é Pablo Vittar? Será que é Neymar? Será que é a rede esgoto de televisão? Será que são esses pensadores da atualidade, muitos deles infiltrados no meio acadêmico, para disseminar ideias que contrariam a palavra de Deus? Não adianta a gente vir para a igreja, sentar aqui, assistir um culto, cantar um hino, dar glória a Deus, se ao sair daquelas portas para fora, permitirmos que as sementes do mundo, de Satanás, sejam lançadas em nosso coração. A segunda advertência de Jesus foi esta: não durma, fique atento, fique ligado, porque o inimigo está o tempo todo tentando semear sementes do mal.
em seu coração. Há um poder das trevas em operação, tentando sufocar a semente da palavra de Deus, para que a gente não produza os frutos almejados pelo Senhor. Por isso é tão importante enchermos o solo do nosso coração com as sementes da palavra de Deus, os princípios de Deus, os valores de Deus, para pautar a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida social, a nossa vida escolar e acadêmica. Permitir que a palavra de Deus seja semeada, reconhecendo que há uma batalha das sementes, e recusar toda e qualquer tentativa do maligno de lançar suas ideias, suas sugestões. A Bíblia continua sendo a palavra de Deus infalível e inerrante. Sexo fora do casamento é pecado. Adultério é pecado. Prática homossexual é pecado. Beber bebida alcoólica é pecado. Ah, pastor, tem um pessoal aí de uma igreja aí não sei o quê, que eles disseram que beber vinho não tem nenhum problema. Por que eles disseram? Quem são eles? Quem são os semeadores do seu coração? Quem são as pessoas? Ah, tem aquele pastor lá da televisão, tem o não sei quem lá que falou lá que não tem nada a ver. Tá, é ele a sua referência? Quem é ele? Onde mora? Você sabe quem é ele? Você sabe como ele vive? Você sabe o quanto ele é comprometido ou não com a palavra de Deus? É importante enchermos o solo do nosso coração com as sementes da palavra de Deus. Essa é uma advertência que Jesus faz. Há uma batalha no mundo espiritual acontecendo. Cada vez que a gente vem a um culto, aqui a gente presta culto de louvores e adoração ao nosso Deus, mas aqui também a palavra de Deus é semeada em nosso coração. E de alguma forma, o inimigo vai tentar sufocar essa semente. A gente vem aqui semana após semana e ouvimos os princípios da palavra de Deus, mas já reparou o quão difícil é colocar isso em prática na nossa vida? Sabe por quê? Porque há uma força contrária, que utiliza-se muitas vezes da nossa própria natureza pecaminosa e nos impede de frutificarmos. Isso acontece muitas vezes sutilmente, sem percebermos. Quantas das vezes a gente ouve uma palavra ministrada ao nosso coração, quantas vezes a gente abre a página da Bíblia pela manhã e lê um verso e no decorrer do dia aquilo nem é lembrado. Alguém raptou aquela semente que fora jogada no solo do coração. Jesus fez uma outra advertência e eu gostaria de convidá-lo a se atentar também para esta advertência. Deus tem marcado no calendário da eternidade o dia da grande colheita para a separação total do trigo e do joio. Diga para a pessoa aí do seu lado, existe o dia do juízo final. É isso que Jesus está advertindo aqui. Na parábola, Jesus contou que o dono da lavoura foi perguntado sobre o que fazer com o trigo e o joio. Os trabalhadores daquele agricultor perguntaram, e aí, patrão, vamos arrancar o joio do meio do trigo? No verso 28. Jesus disse que o joio não deve ser arrancado. Eu devo me apressar em dizer que isso não significa que a igreja não deva aplicar disciplina a membros que não querem abandonar a vida de pecado. O foco aqui não é esse. Mas o dono da lavoura respondeu da seguinte maneira, deixai ambos crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei-o
no meu celeiro. Na explicação dos versos 39 em diante, Jesus disse: o inimigo que semeou é o diabo, que semeou o joio. A colheita é o fim do mundo, e os que fazem a colheita são os anjos. E assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe o que a gente descobre aqui? A gente descobre aqui que essa parábola ela é agora uma advertência escatológica. Ela revela um acontecimento futuro, um acontecimento sério. Deus tem marcado no calendário da eternidade o dia da grande colheita para a separação total do trigo e do joio. Trata-se do dia do juízo final. É o famoso dia do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus, citado em Isaías 61. Há cerca de 2.400 referências na Bíblia a esse dia. Os profetas do Antigo Testamento, eles disseram sobre isso, sobre esse dia, o dia da grande colheita, o dia do juízo final. Malaquias, no capítulo 3, verso 18, disse que nesse dia, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve, entre o trigo e o joio. E ele abre o capítulo 4, verso 1, Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Os profetas do Antigo Testamento falaram sobre esse dia, o dia da grande colheita, para a separação do trigo do joio. Os apóstolos no Novo Testamento também pregaram sobre esse assunto. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Dias atrás, alguém, pastor, faleceu, e aí um outro escreveu assim lá na internet. A internet é uma bênção, né? Aquele pastor homossexual, envolvido com toda a prática homossexual, defensor da teologia gay inclusiva, dizendo que essa prática não é pecado, no contexto hoje que vivemos, porque é um mundo diferente. E aquele outro pastor escreveu lá: vá com Deus, meu querido amigo, parceiro, companheiro, por certo, já está se encontrando com Jesus. E ao ler aquela postagem, eu me reportei exatamente a esse texto, com absoluta certeza. Ele estará se encontrando com Jesus, assim como eu e você também estará, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, verso 7, ele também fez referência ao dia do juízo. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Meus irmãos, haverá um dia em que todos os homens, mulheres e crianças, brancos e negros, ricos e pobres, doutores e leigos, passarão pelo juízo final,
em que Deus há de julgar, e mediante os critérios dele, já de antemão nos apresentado nas Escrituras, e há de sentenciar e separar totalmente e eternamente os salvos dos perdidos, os justos dos ímpios, o trigo do joio, os verdadeiros crentes dos falsos crentes. Naquele dia, no dia do Senhor, no dia do juízo, quando a voz do arcanjo for ouvida, ao som da trombeta de Deus, todo o trigo será recolhido ao grande celeiro de Deus na eternidade. É isso que Jesus está ensinando nesta parábola. De igual modo, o joio, o falso crente, ele também será apanhado pelos anjos de Deus. E se você está com a sua Bíblia aberta, confira comigo o verso 41. Diz-nos a Escritura que o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles ajuntarão do seu reino tudo que serve de tropeço e os que praticam o mal. Todavia o destino do joio será trágico. O verso 42 nos informa: e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. O joio, apesar de ter vivido tanto tempo junto do trigo, apesar de ter se parecido com o trigo, ele será lançado no inferno junto com os ímpios, onde sofrerão eternamente. Em outra ocasião, Jesus pronunciou, Mateus 7, 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Talvez pudéssemos acrescentar aqui, em teu nome não pregamos tantas vezes, em teu nome não cantamos, não fomos à igreja, não fomos batizados em teu nome, em teu nome não nos identificamos como um evangélico, em teu nome não nos tornamos membro de uma igreja. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E se você ler o verso 24 de Mateus 7, você vai ver que traz exatamente a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Infelizmente, muitos hoje estão com os seus ouvidos tapados para ouvir essa advertência, a advertência do juízo final. As pessoas estão vivendo hoje, meus irmãos, se esquecendo que haverá um dia do juízo final. Aliás, muitos não é que têm esquecido, muitos têm optado por uma fé, por uma teologia baseada num Deus que é amor, onde o amor vale tudo, mas não se ressalta que esse Deus também é justo, é santo. E com isso muitos, até crentes hoje, já não acreditam mais no juízo divino. Aliás, poucos têm pregado hoje sobre o juízo final, porque essa mensagem, ela não agrada. É um tipo de mensagem que nos confronta, não atrai multidões, mas ela é extremamente necessária. Porque tão certo como a Bíblia diz que Jesus viria e ele veio, a mesma Bíblia nos diz que ele virá aqui uma segunda vez e nesse dia haverá o juízo final. Muitos estão vivendo como nos dias de Noé e poderão ser pegos de surpresa a qualquer momento. Vivemos num tempo em que muitos têm acreditado e pregado sobre um Deus que é amor. E o juízo divino tem sido banido de muitos púlpitos.
São pessoas que pregam o amor, mas não pregam contra o pecado. E muitos pastores têm sido levados por esse movimento de um Deus totalmente liberal. Recentemente, a morte de um jornalista muito famoso, eu percebi que ela provocou, em algum sentido, uma meia que crise na liderança evangélica brasileira. Algumas pessoas precipitadamente associaram a morte do jornalista Ricardo Boechat, um acidente aéreo, associaram a morte do jornalista com o fato de ele ser um ateu declarado e também declaradamente um zombador da fé evangélica. E algumas pessoas associaram a morte dele como um suposto castigo divino, o que eu, na minha singela avaliação, penso ser uma avaliação precipitada. Eu creio que eu não posso dizer que tenha sido um juízo divino sobre a vida de alguém que, há bem pouco tempo atrás, escarneceu tanto a respeito até mesmo do dia do juízo final, numa matéria que foi ao ar há uns 5, 6 anos atrás, na TV. Mas eu não posso dizer que tenha sido um juízo divino sobre a vida dele. Mas eu também não penso que eu possa excluir a possibilidade de um juízo divino. Isso gerou meio que um debate entre lideranças, entre pensadores cristãos nesse tempo, e um pastor batista, ele escreveu nas redes sociais o seguinte texto: vai-se Ricardo Boechat com sua coragem inteligente, já choro de saudade, lamento que se politize um lamentável acidente, protesto que se espiritualize a queda de uma aeronave. Choro de vergonha por causa dos idiotas que atribuem sua morte a uma espécie de castigo divino por ter sido independente. Não é este o Deus que faz brilhar meu coração e minha razão, escreveu ele. O Deus de Jesus Cristo, nessas horas, esquecido, chora com os que choram e não tem chicote ou arma na mão. Deus não se põe a serviço da crueldade e da imbecilidade. Fechou ele, Deus é suave. Esse texto, na minha leitura, ele nega declaradamente haver o juízo divino. Meus irmãos, se Deus não tem chicote e se Deus é suave, então o que dizer do Deus da Bíblia que transformou a mulher de Ló em estátua de sal, que matou Acã e sua família, que exterminou os filhos de Eli, também que em morte súbita tirou a vida de Ananias e Safira. Todos eles pessoas que estavam junto do trigo. E que em alguma circunstância escarneceram e zombaram da palavra de Deus. Richard Baxter, um cristão puritano inglês, ele disse que não devemos interpretar erroneamente a paciência de Deus. Deus é suave. O Deus das Escrituras, que eu creio, é um Deus que é santo, santo e santo. É um Deus que tem marcado no calendário da eternidade o dia da grande colheita, aonde cada um de nós haveremos de dar contas da nossa vida, aonde o trigo e o joio serão revelados e serão separados totalmente e eternamente. Jesus advertiu no final da parábola: quem tem ouvidos, ouça. Finalmente, esta é uma mensagem de advertência, uma advertência simples, séria e severa. A principal mensagem desta parábola é sobre a autenticidade dos crentes.
Como já disse, o propósito desta mensagem não foi lançar sementes de dúvidas no coração de ninguém, absolutamente que não. Também não foi para nos provocar a estarmos pensando a respeito dos outros. Não foi para a gente, talvez, começar a fazer uma lista, olha, eu conheço fulano, eu acredito que seja trigo. Esse aqui eu acho que é joio. Não, nós não temos condição de fazer esse julgamento. Aliás, nós não temos esse papel de julgar. Ainda que a Bíblia diga que pelos frutos se conhece a árvore, contudo, a minha oração é que o Espírito Santo possa ter nesta noite plantado a palavra de Deus no solo do nosso coração, a fim de fazer brotar dentro de nós uma convicção espiritual de que somos verdadeiramente crentes, cristãos, salvos, trigo aguardando ansiosamente pelo dia da grande colheita. Uma advertência: trigo ou joio? Quem é você? Não responda para mim. Talvez se essa pergunta não consegue ser respondida por você, você pode, neste momento mesmo, fazer a oração do Salmo 139. Senhor, sonda-me e conhece-me. O Senhor sabe como é o meu coração. O Senhor sabe como é a minha vida por dentro. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo me conheço. Mas me dê convicções de que eu sou trigo. E sendo trigo, me ajude a produzir frutos. Me ajude a produzir realmente algo que seja saudável, algo que seja bom. Porque trigo produz grãos de trigo, que servem para ser farinha, que serve para alimentar, que serve para abençoar. Trigo abençoa, joio é um zero à esquerda, joio é algo negativo, é pior do que um zero à esquerda. Joio é tropeço. Devemos orar para que Deus faça com que essa palavra brote, cresça e frutifique em nosso coração. Nesta noite há um convite sendo feito a cada um de nós. Há uma autoavaliação, há um autoexame para sermos trigo, para sermos verdadeiramente crentes, salvos, para naquele último dia sermos colhidos e ajuntados para o celeiro do nosso Deus, o nosso dono, o proprietário da lavoura. A palavra de Deus foi semeada em nossos corações, mais uma vez. Ao longo desse mês de fevereiro, muitas vezes Deus semeou a semente da sua palavra em nosso coração. Nós devemos orar a Deus, orar para que Deus possa regar o solo do nosso coração, para que Deus faça chover sobre o terreno do nosso coração, de modo que as sementes que foram semeadas sejam férteis em nossa vida e sejamos trigo, frutificando para a glória de Deus. Quando um agricultor lança uma semente na terra, nada mais ele pode fazer a não ser torcer para que chova. Se ele for crente, ele vai orar para que Deus faça chover. A semente tem sido lançada em nosso coração, a genuína semente da palavra de Deus, e o nosso papel deve ser pedir: Senhor, faça chover sobre a minha vida, para que tais sementes possam brotar, crescer e frutificar.
para que a minha vida dê evidências de ser trigo. Uma advertência simples, séria e severa. O Senhor nos faz nesta noite, na última mensagem desta série, frutificar. O nosso Deus, o proprietário dessa lavoura de trigo, Ele é o Senhor das nossas vidas. Eu quero nesta noite convidá-lo a adorá-lo, a render a sua vida em adoração a esse Deus, o dono do terreno, o dono da semente, porque tudo é dele, tudo pertence a ele. É ele que pode fazer com que a semente da palavra dele frutifique na nossa vida. É ele que pode fazer com que a gente saia daqui realmente, lá no dia a dia da nossa vida, a gente dê frutos que evidenciem a presença dele em nós. Como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como profissional, como estudantes, como amigos, frutificando para a glória do nosso Deus. Esta noite há um convite para todos nós sermos trigo. Talvez você chegou aqui hoje e a semente da palavra de Deus foi plantada no seu coração e você nunca tinha ouvido sobre ser trigo ou ser joio. Se você reconhece que é um pecador, arrepende-se de seus pecados e crer em Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, a semente do Evangelho, ela te alcançou e você se torna uma nova criatura. Você se torna um trigo na lavoura do nosso Deus, o nosso Senhor. Quem sabe nesta noite você está entregando a sua vida para Deus, para ser trigo. Seja trigo. Queria convidar todos a ficarem em pé, os que puderem. E nós queremos adorar esse Deus que é o nosso Deus, o dono da lavoura. Simplesmente adorá-lo. Você sabe que há uma grande diferença entre o trigo e o joio quando eles produzem o grão. Segundo os entendidos, o trigo, quando ele pendoa e quando aquele cacho de grãos amadurece, ele vai se inclinando. Parece que se rendendo. Ele alcançou o seu objetivo, aquilo para o qual ele foi plantado, criado. Ao passo que o joio produz os seus grãos amadurecem, mas esses grãos eles caem do pendão. O pé de joio ele começa a secar, e ele ainda está ali ereto, ele não se rende, ele não se prostra, ele ainda continua se achando vivo, quando na verdade ele já perdeu a vida. Se prostrar, se adorar, se render, adorar, faz parte da natureza de quem é trigo. Adoremos ao Senhor nesta noite.
simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, seu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Aleluia, Senhor. Simplesmente te adorar. Declare que Ele é santo. Santo, tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Santo, santo, tu és santo. Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar.
Senhor, o nosso coração é para Te amar. E a maneira mais correta, mais autêntica de fazer isso é tornando o nosso coração um bom solo, um solo fértil para receber a semente da palavra do Senhor. Absorvendo, ó Deus, em nossa alma os Teus conselhos, discernindo, ó Deus, os Teus mandamentos e nos dispondo a obedecê-los em todas as áreas e esferas da nossa vida. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus santo, santo e santo. Sim, Tu és o Deus que é amor, mas Tu és o Deus justo, o Deus que, pela Tua graça, nos possibilita sermos trigo. Tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Quando os nossos ouvidos ouvem a Tua palavra sendo lida, pregada, Teu Espírito Santo é quem a conduz até o nosso entendimento. E quando permitimos que ela seja de fato plantada no mais íntimo do nosso ser, esta palavra brota, cresce e frutifica. E com isso nós glorificamos o Teu nome. Com isso nós damos evidências de ser trigo. Temos uma vida produtiva, uma vida útil, uma vida que abençoa. Senhor, nós Te agradecemos porque nesta noite o Senhor nos traz uma simples, séria e severa advertência. Ó Senhor, fomos lembrados que é possível viver entre os crentes e nunca ter sido crente. Fomos lembrados de que há uma batalha sem trégua acontecendo no campo espiritual, aonde o inimigo tenta roubar a semente da Tua palavra dos nossos ouvidos quando nós a ouvimos, ou ele tenta semear as suas intenções, as suas ideias, as suas ideologias, muitas das vezes por meio da cultura onde nós vivemos, num pensamento de que não tem nada a ver, de que os tempos mudaram, de que a coisa não é bem assim. Mas, Pai, nós somos lembrados nesta noite também, quando o Senhor nos adverte de que há um juízo final, há um dia em que haverá uma grande colheita. E nós Te pedimos, Pai, que esse seja um tempo de fortalecer as nossas raízes como trigo, um tempo em que, como trigo, nós possamos ter convicção de fato da nossa salvação, não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Senhor, se alguém aqui nesta noite, porventura, não tem certeza ainda se é trigo ou é joio, nós Te pedimos que o Teu Espírito Santo possa produzir essa convicção, que o Teu Espírito Santo possa plantar a semente, possa regar com chuvas espirituais, para que a semente possa brotar e que sejamos verdadeiramente trigo aguardando ansiosamente pelo dia da grande colheita, e que naquele dia, quando for o fim do mundo, quando estivermos diante do tribunal de Cristo, nós possamos, como trigo, ser recolhidos ao celeiro celestial, ouvindo as palavras do nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, que possamos a cada dia nos aproximar mais e mais da Tua palavra, da genuína palavra,
da inerrante e infalível Palavra de Deus. Que ao regressarmos aos nossos lares, possamos voltar, guardados por Ti, certos de que o Senhor estará nos seguindo e nos acompanhando em todo o tempo. Abençoe cada trigo aqui nesta noite e converta algum joio, possivelmente, se houver, em trigo nesta noite. É a oração que fazemos, agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.